Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Vamos iniciar a cerimônia. Sejam todos muito bem-vindos. Excelentíssimo senhor, embaixador de Portugal no Brasil, Dr. Luís Fábio. Excelentíssima senhora cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, embaixadora Gabriela Soares Albergaria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, engenheiro Vasco Ferraz. Excelentíssimo presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, Dr. Antônio Montenegro Fiuza. Nele, cumprimento todos os membros dos órgãos sociais. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Centro Industrial do Rio de Janeiro, em representação da Firjan, Carlos Gross. Prezados representantes dos associados da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro. E, por fim, mas não menos importante, patrocinadores deste evento, que nos permitiram aqui estar de forma tão agradável. Ativa Investimentos, Câmara Municipal de Ponte de Lima, Domingos e Pinho Contadores, Ensino Lusófona Brasil, Escritório Jurídico Elísio de Souza, Galp Brasil, Grupo AB Veículos, Pinheiro Neto Associados, Advogados, Natural Energia, Movidos pela Natureza, Casnar Leonardos, Advogados, Schmidt Valois, Advogados, Transriver Transportes Limitada, Vista Alegre S.A., Adega Cooperativa de Ponte de Lima, Capim Limão Country House, Ramos Pinto S.A., Brascod, Bom Porto. Caros convidados, cabe-me a honra de as palavras de acolhimento em ato de tão grande importância, com tão ilustre assistência. Instituída no distante ano de 1911, a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro cumpre o seu 112º aniversário, num quadro de grande vitalidade, quando cada vez mais importa desenvolver a aproximação entre os dois Estados irmãos. Hoje, essa fraternidade entre os dois países se mantém com uma redobrada proximidade entre cidadãos, empresas e entidades. É por isso que todos aqui estamos para mostrar essa vitalidade e para homenagear quem deu corpo de forma exemplar a esse desígnio de aproximação entre Portugal e o Brasil. Para dar início a essas comemorações, tenho a honra de pedir para tomar a palavra a senhora cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, embaixadora Gabriela Soares de Albergaria. Muito boa noite a todos. É uma alegria para mim ter-vos cá, ver esta sala cheia de gente tão elegante, reunida à volta de duas grandes solenidades. O 112º aniversário da Câmara de Comércio Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro e também a homenagem muito sentida ao nosso Jorge Salgado e, por ele, ao Vasco da Gama. Eu escrevi aqui uma coisa muito rápida, para não me estender falando de improviso, e, portanto, com a vossa permissão, vou ler para ser, de facto, bastante célere. Senhor Embaixador de Portugal no Brasil, Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, e na sua pessoa toda a sua equipa de direção e conselheiros, assim como as equipas e presidentes que o precederam. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, que nos visita, Senhor Presidente da Associação Luís de Camões, Senhor Vice-Presidente do Centro Industrial do Rio de Janeiro, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos a este magnífico Palácio de São Clemente, hoje especialmente engalanado para vos receber, para celebrar o 112º aniversário da Câmara de Comércio e para homenagear o grande empresário e querido amigo, o Jorge Salgado, que é também presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Se algum rasgo de semelhança se pode traçar entre a Câmara Portuguesa do Rio e o Clube de Regatas Vasco da Gama, a característica que mais se destaca é apenas uma. Têm sido ambas, ao longo de décadas, a marca visível da significativa presença portuguesa e luso-brasileira, não só no Rio de Janeiro, como em todo o país. Não há quem não reconheça na Cruz de Cristo, desenhada sobre o peito dos atletas do Vasco, o símbolo da lusitaniedade, como não há quem evoque, quando se fala da Câmara de Comércio do Rio, a identidade dos milhares de migrantes portugueses que aqui aportaram em finais do século XIX e meados do século XX, em busca de uma vida melhor. Iniciou-se então um ciclo migratório que hoje se inverte, fazendo o percurso oposto com milhares de brasileiros que vão viver para Portugal. A todos quanto, então e agora, colocaram o seu empenho, dedicação e vontade na tarefa de estreitar os laços comerciais, culturais e principalmente de afetos entre as duas margens do Atlântico, a minha admiração e respeito por um trabalho muito bem sucedido. À Câmara Portuguesa do Rio, ao homenageado e à equipa que o acompanha, a todos vós que quisestes participar desta celebração tão significativa e, por fim, aos muitos que contribuíram para que esta noite seja mágica, o meu muito obrigado sincero. Espero que apreciem a boa comida, os bons vinhos e, principalmente, a alegria e o entusiasmo com que vos quisemos receber. Uma agradável noite para todos e obrigada pela vossa presença. Agradecendo as palavras sábias da senhora cônsul-geral, tenho a honra agora de pedir para tomar a palavra o senhor embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos. Boa noite a todas e a todos. Senhora Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, Embaixadora Gabriela Albergaria, Senhor Presidente da Câmara de Ponte Lima, Senhor Presidente da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, em nome do qual cumprimento a restante diretoria, conheço muitos, estão aqui, parabéns pelo vosso trabalho. Senhor Diretor da AICEP no Brasil, Dr. Jorge Salgado, o homenageado da noite, senhoras e senhores, breves palavras com 4 pontos que me parecem relevantes aqui hoje, nesta noite de festa. O primeiro é sobre a importância da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro. 112 anos é uma linda idade. Certamente que não desconhecem que a Câmara de Comércio do Rio de Janeiro é a mais antiga do mundo. A mais antiga do mundo. E isso ninguém lhe vai tirar porque está sempre à frente das outras. Há outras que vão atrás, mas à frente já nenhuma irá. Portanto, a Câmara de Comércio do Rio de Janeiro será, e é, e vai continuar a ser, a mais antiga do mundo. Mas não é só isto, não é só a história, porque o António Fiuza está a fazer história também, está a fazer presente e está a fazer futuro. Os meus parabéns por isso. Nós temos acompanhado com muita atenção, eu próprio enquanto embaixador, mas também a delegação da AICEP no Brasil, as instâncias económicas, as empresas. A Câmara de Comércio do Rio de Janeiro está a fazer um trabalho notável. E é um trabalho de uma autoestrada de 2 vias, sempre. Dar a conhecer o Brasil em Portugal, dar a conhecer Portugal no Brasil. E isso é um trabalho que nós prezamos muito e que nós valorizamos muito. E esse é precisamente o meu segundo ponto, é a importância do trabalho das câmaras de comércio de Portugal aqui no Brasil. Já são 19. É obra. 19 câmaras de comércio no Brasil. Há estados, claro, mais pequenos do que outros aqui neste país continente, mas as câmaras de comércio de Portugal têm feito um trabalho muito bom de divulgação do nosso país nos estados onde estão representados e divulgação desses estados no nosso país. É um exemplo que quero dar, que é um exemplo que está a acontecer ao Web Summit neste momento. Acabou ontem ou acaba hoje. A delegação brasileira da Web Summit, a cada ano que passa, cresce. Cresce, talvez seja, se não a maior, das maiores. E a que é que isso se deve? Deve-se muito, obviamente, ao trabalho das autoridades brasileiras, mas também ao trabalho das câmaras de comércio portuguesas. E esta Câmara de Comércio, que nos está aqui gentilmente a oferecer este jantar hoje, é uma Câmara de Comércio que tem entre as suas responsabilidades, é como se fosse uma medalha,
ter contribuído para trazer a delegação portuguesa ao Web Summit do Rio de Janeiro. Que tenha longa vida ao Web Summit do Rio de Janeiro e certamente a Câmara de Comércio vai desempenhar um papel importante nestas próximas edições da Web Summit do Brasil. O meu terceiro ponto é um ponto mais genérico. Tem a ver com o posicionamento de Portugal para os investidores brasileiros. Todos nós sabemos que, neste preciso momento, nos últimos dias, aliás, nas últimas semanas, Portugal está a passar por um período, digamos, um pouco mais complicado, um pouco mais delicado, uma crise política, mas o que eu vos queria dizer é que, independentemente daquilo que se está a passar em termos políticos, o panorama, o enquadramento, o regulamento, tudo o que tem a ver com o investimento e aquilo que faz de Portugal hoje em dia um país único, talvez, para investir, e a atratividade de Portugal não se alteraram. Essa estabilidade continua, não tem nada a ver com ciclos políticos, tem a ver com aquilo que o país quer oferecer hoje aos investidores estrangeiros. E os investidores brasileiros, como vocês sabem, são muito, muito bem-vindos em Portugal. O meu quarto ponto, mas não menos importante, tem a ver com o Jorge Salgado. Eu tive o privilégio de estar aqui em agosto a condecorar, em nome do Presidente da República de Portugal, o Vasco da Gama, pelos seus 125 anos. E foi um grande prazer e, obviamente, que o Vasco da Gama já tem mais condecorações, mas deu-me um especial prazer por ter sido eu próprio designado pelo meu Presidente para homenagear o Jorge Salgado. Era o Jorge Salgado presidente de clube, hoje é o Jorge Salgado empresário. Eu acho que o Jorge Salgado é um multiplicador e, portanto, ele merece todas as homenagens que se lhe puderem fazer. E eu só posso torcer para que o Vasco da Gama fique na primeira divisão do Brasileirão este ano. Um abraço a todos e muito obrigado. Reconhecidos pelas possibilidades de termos ouvido e de sermos brindados com a presença dessas importantes personalidades, peço agora para nos dirigir a palavra o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, Dr. Antônio Montenegro Fiuza. Excelentíssimo Senhor Embaixador de Portugal no Brasil, Dr. Luís Faro Ramos, um reconhecido agradecimento pela sua presença que a todos honra e pelas amáveis palavras. Excelentíssima Senhora Cônsul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Embaixadora Gabriela Soares de Albergaria, uma palavra especial pelo apoio que sempre deu a esta Câmara e, neste momento especial, por nos acolher nesta sua casa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, o meu município, Engenheiro Vasco Ferraz, é uma honra receber uma autarquia portuguesa representada ao seu mais alto nível, aquela que é a vila mais antiga de Portugal e também a capital do vinho loureiro. Muitas autarquias portuguesas mantêm laços afetivos com o Brasil, devido às muitas vagas migratórias do último século. Queremos resgatar e valorizar esse património humano. Excelentíssimos antigos presidentes, e permitam-me uma referência por estarem aqui todos os ex-presidentes, com exceção do Dr. Ricardo Coelho, que se encontra em Portugal em missão de serviço, o Dr. Armando Salgado Brasil, que com os seus 98 anos está aqui hoje presente, honrando neste evento. Ao engenheiro Arlindo Varela Catoia, ao Dr. Paulo Elísio Sousa e ao Dr. Manuel Domingos e Pinho, atual presidente também do Conselho da Câmara Portuguesa. A todos, a minha gratidão e o meu muito obrigado. Vocês são efetivamente a alma desta instituição, materializada no empenho que sempre demonstraram e demonstram abnegadamente a este projeto. Muitos prezados representantes dos associados da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, vós que sois a razão desta centenária instituição, caros convidados que nos honram com a vossa presença,
muito prezado e amigo Dr. Jorge Salgado. Poucas instituições celebram 112 anos de vida ativa, contínua e útil a uma sociedade. Se há realidade a que se pode aplicar a famosa frase de Shakespeare sobre os sonhos, ela é associativa. A reunião num objetivo nobre e ao longo de tanto tempo apenas pode ser, nas palavras do escritor, a matéria de que são feitos os sonhos. Tão surpreendente é este caminho de mais de um século. Muitas pessoas passam pelas instituições em 112 anos. Nesse lapso de tempo, muitos regimes políticos mudam, significativas vontades conjunturais se modificam, mas as grandes instituições mantêm-se. Como tive a oportunidade de dizer aqui, há um ano atrás, as grandes instituições, ao mesmo tempo que afirmam a tradição e a continuidade, tornando-se pilares da sociedade, também leem o tempo, adiantam respostas e servem de guias no desbravar de novos caminhos. O último ano foi especialmente rico para a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, nesta tensão criativa entre a tradição e a inovação, rasando a tal matéria de que são feitos os sonhos. 2023 ficou para a Câmara Portuguesa marcado pela vinda para o Rio de Janeiro da Web Summit. Toda a Câmara do Rio de Janeiro se uniu nessa missão, especialmente organizando a participação aqui no Rio da Startup Portugal, organismo do Ministério da Economia português, e de uma vasta representação de startups que vieram ao Brasil em busca de oportunidades e, em alguns casos, podemos dizer já, o conseguiram. E lembro também que o evento de pré-lançamento da Web Summit ocorreu num feriado, numa segunda-feira, no Rio de Janeiro, e este palácio foi demasiado pequeno para aqueles que estiveram presentes nesse evento. Da mesma forma, acaba de ser constituído, mas a necessidade de dar passos em direção ao futuro é mais que os sonhos que se perseguem, levou a que se criasse um comitê dedicado às energias. Este grupo de trabalho, que já iniciou os seus trabalhos e tem como foco um dos setores economicamente mais importantes, quer para o Brasil, quer para Portugal, onde importa trilhar caminhos de proximidade e de otimização, de conhecimento e de experiência. Da mesma forma, acaba de ser constituído um segundo comitê centrado na educação, inovação e cultura, que visa aprofundar as relações culturais entre Portugal e o Brasil, promovendo a inovação e a educação. É assim que fazemos no cotidiano a quadratura do círculo, recriando uma instituição centenar para dar respostas aos desafios do momento presente, procurando dar aos nossos associados e a todos os que nos procuram as ferramentas para melhor aproveitar as oportunidades para o trabalho num mundo que muda diariamente. Criada por Manuel da Arriaga, a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro é a mais antiga Câmara de Comércio no mundo e é a marca da intensidade das trocas económicas entre Portugal e o Brasil. Ao longo deste já mais de um século, os princípios norteadores foram os mesmos. Valorizar e desenvolver a ligação umbilical entre Portugal e o Brasil. Ligar o velho ao novo mundo com o que isso tem de oportunidades. Trabalhar eticamente dentro de um sólido quadro de valores. Crescer e progredir, criar riqueza e desenvolvimento para os dois países e os dois povos. Os tempos são hoje bem diferentes. Os desafios colocam-se em campos novos que modificam dia a dia os negócios e as relações. É o tempo das novas tecnologias da informação. É o tempo das novas formas de finança com o horizonte que é o da internacionalização e da globalização das trocas financeiras. É o tempo da preocupação ecológica, mas também energética, com o que isso tem de desafiante. É o tempo da troca e do aprofundamento da inovação, numa educação e numa formação que seja a base para um aumento da produtividade e da competitividade dos nossos países através da sociedade e das empresas. São estas as linhas de trabalho que hoje se pedem a uma centenária estrutura como a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, num tempo muito diferente do de Manuel da Arriaga. É neste mundo complexo de desafios que se colocam às empresas,
há uma pessoa que temos de destacar este ano, pelo seu trabalho consistente em prol do que representa a ligação entre Portugal e o Brasil. O Dr. Jorge Salgado é uma figura hoje fundamental para se compreender a forma como estão a evoluir as relações económicas entre o Brasil e Portugal. Luso-descendente, empenhado no estreitar das relações do Brasil com Portugal, o Dr. Jorge Salgado é uma figura da máxima importância no tecido empresarial do Rio de Janeiro, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, encarnando nessa instituição os valores que humanamente reconhecemos. É assim, uma imensa honra para a Câmara Portuguesa do Comércio e Indústria do Rio de Janeiro chamar ao palco o Dr. Jorge Salgado para receber a nossa singela, mas sentida homenagem. Se me permitem, vou ler o que está escrito na placa que vamos entregar ao Dr. Jorge Salgado, testemunhando este momento. 112 anos, Prémio Personalidade do ano 2023, Dr. Jorge Salgado, por sua presença significativa, através dos fortes laços de amizade e cooperação entre o Rio de Janeiro e Portugal. António Montenegro Fiuza, Presidente, 18 de novembro de 2023. Uma honra para mim poder estar hoje aqui, neste momento, a entregar esta... Tenho palavra. Bom, queria começar cumprimentando o embaixador de Portugal, Luís Faro, a embaixadora e amiga Gabriela Albergaria, o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria de Portugal, do Rio de Janeiro, o meu amigo Antônio Fiuza. Gostaria também de render uma homenagem à minha mulher, Ruth Salgado, que tem me acompanhado e tem me dado o máximo de apoio nessa travessia longa aí de vida corporativa, de trabalho, vida esportiva, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Gostaria também de fazer uma saudação aos meus familiares aqui presentes, aos meus amigos também, que eu consegui tirá-los de casa, alguns muito difíceis. Gostaria também de enfatizar a presença dos meus colaboradores do Vasco da Gama, pessoas que foram importantíssimas nesses 3 anos de Vasco, onde a gente teve que superar inúmeros desafios, mas felizmente estamos com uma perspectiva maravilhosa de final de ano. Acho que vamos entregar um Vasco muito melhor, muito mais forte, muito mais organizado e muito mais competitivo. Dito isso, gostaria também de fazer um agradecimento especial às pessoas que representam aqui a minha empresa, na presença do Augusto, meu sócio, de muitos anos, alguns diretores e diretoras, e que são, obviamente, pessoas importantíssimas nos dias atuais, trabalhando com a gente e dando o melhor dos seus esforços. Eu me sinto muito honrado de receber essa homenagem, não esperava. Eu estive aqui há 2 meses atrás, no 125º aniversário do Clube de Regata Vasco da Gama, onde a gente recebeu uma homenagem, uma altíssima honraria do governo português, a Ordem do Príncipe Dom Henrique, onde, obviamente, a gente se sentiu muito sensibilizado com a homenagem. Então, essa casa aqui só me traz boas recordações. Outras recordações que a gente tem também é do início da chegada da família aqui no Brasil. Como todos vocês também, que têm vínculos com a cidadania portuguesa, a nossa família é uma família de origem portuguesa. Meus pais chegaram em Porto Alegre
E a partir daí, essa família se desenvolveu, deu frutos, filhos, netos, e hoje é uma família muito grande, e eu fico muito feliz de encontrar alguma dessas pessoas aqui. Não vou me estender mais, só queria agradecer a presença de todos, muito me sensibiliza, e dizer para vocês que é um dia muito feliz, graças à iniciativa do Antônio, da Gabriela e do Luiz. Meu muito obrigado a todos. Muito boa noite. Que salão tão fresquinho. E eu com tanto calor. Bem, eu não tenho nenhum discurso comigo. Queria deixar aqui umas palavras de agradecimento. Agradecer ao Dr. António Fiuza pelo convite para estar mais uma vez presente no aniversário da Câmara Portuguesa. É para mim um orgulho enorme poder estar aqui mais uma vez e poder ter esta oportunidade de poder voltar ao Rio e trazer também sabores de Portugal. Agradecer também à doutora Gabriela pela forma como sempre me recebe, com todo o carinho, e fico muito grato de estar aqui. E é sempre também um prazer. Ainda hoje tive um almoço fantástico que a doutora fez questão de me convidar e sou sempre tão bem recebido nesta casa. Bem, agora, eu ainda há 15 dias estava na Serra de Bornes, porque eu sou transmontano, da Alfândega da Fé, e há 15 dias estava na Serra de Bornes e estava a nevar. Portanto, eu chego aqui ao Rio e está este calor, acho que se alguma coisa falhou, eu tenho desculpa, porque eu não estava habituado a este calor todo. Bem, começamos, este menu começou por um prato muito típico de Portugal, um prato que marca o Natal, a roupa velha. Naturalmente, quase todas as pessoas que estão aqui na sala já comeram a roupa velha a seguir ao dia de Natal, porque é sempre a forma de nós aproveitarmos os produtos que acabam por não se consumir no dia de Natal. O dia de Natal em Portugal é sempre um dia onde se cozinha o bacalhau, onde se coze o bacalhau, onde se cozinha as couves, a cenoura, o ovo cozido, a batata. E para o outro dia salteamos tudo, juntamos um bocadinho da couve, um bocadinho do ovo, um bocadinho da cenoura, o que vai sobrando, misturamos o bacalhau, e foi desta forma que eu me lembrei de fazer esta entrada, e como estamos tão perto do Natal, acho que foi uma ideia que era trazer um bocadinho de nós, de Portugal. Só não misturei o bacalhau, mas vinha o taco por cima, que ainda é mais agradável do que termos o bacalhau dentro digamos, da roupa velha. Depois, este prato, o prato principal é um prato que nós, neste caso, escolhi, que é uma carne, não é uma carne tão nobre como habitualmente estamos habituados ao filé mignon, mas é uma carne que me dá muito gosto cozinhar, porque é uma carne que
ela própria necessita de um bocadinho de respeito para com ela. Visto que não é uma carne nobre, é uma carne que tem que ser trabalhada com muito mais cuidado, e esta carne é uma carne que está 8 horas a cozinhar lentamente para que nós possamos degustá-la da forma que hoje tínhamos faca na mesa, mas se não tivéssemos faca na mesa, supostamente conseguíamos comer a carne só com o garfo e com a colher. Eu normalmente até chamo vitela de comer à colher, exatamente porque ela se desfaz. Um puré de batata doce e que a Nilza fez o favor de ajudar nesta guarnição e então foi por isso que eu escolhi também o puré de batata doce, com aquele, digamos que para vocês aqui no Brasil, aquele vinagrete de legumes. E por final a rabanada, uma rabanada já não é a primeira vez que eu faço aqui. Não é fácil fazer a rabanada para 200 pessoas e ter a rabanada quentinha e fofinha. Conforme nós vamos cozinhando, não conseguimos ter a rabanada sempre conforme nós gostamos, fofinha e muito quentinha. E aí peço as minhas desculpas para aquelas pessoas que não conseguiram receber a rabanada quentinha. E o meu muito obrigado mais uma vez por tudo. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Um minuto da vossa atenção. Hoje nós estamos homenageando o nosso presidente Jorge Salgado, do Grupo de Regatas Vasco da Gama. Porque nós temos uma tradição que tem 125 anos, que nenhuma reunião que tenha mais de 2 vascaínos termina sem o nosso grito de guerra. Por isso, e atenção vascaínos, ao Vasco nada! Então como é que é?